Muito bem, gente, voltando aí à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos conversando sobre aquilo que seria o nosso inimigo. O inimigo seria uma situação que a gente está enfrentando, de repente uma pessoa que pode ser meu inimigo. Será que o inimigo sou eu? Porque eu estou debaixo de uma inspiração que é inimiga contra a minha própria vida, né? Então a gente está conversando sobre isso e a gente também está tirando aquilo que a gente considera de inimigos que muitas vezes não são perceptíveis. Porque, gente, nós vivemos no mundo do espírito. A gente não vai identificar o inimigo fisicamente, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é uma pessoa que é meu inimigo, mas às vezes o inimigo está usando aquela pessoa e ela se torna algo contra você. Então é no mundo do espírito, a gente tem que perceber as coisas, né? E poder separar tudo isso. Então eu vim falando sobre alguns inimigos, nós vamos passar agora para um terceiro inimigo que eu considero. Eu já conversei com vocês sobre a falta de conhecimento revelado e estar fora da vontade de Deus, da sua direção. Isso são inimigos que não se percebe de maneira natural. Eu tenho que perceber, meu Deus, por que está acontecendo? Ok, vamos falar sobre isso. Agora é essa parte humana, tome cuidado, porque a gente só tem que tomar cuidado e não valorizar isso que eu vou te falar, que é um grande inimigo, a força dos meus sentimentos naturais. Ah, legal. O que seria isso? Seria aquilo que eu sinto por situações que eu enfrento, porque tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo aquilo que eu estou enfrentando acaba gerando uma emoção. Então a emoção não aparece do nada, o sentimento não aparece do nada, ele vem de pensamentos, ele vem da construção de imagens, de situações que nós vamos vivendo. Não é não? Então você tem aquele sentimento de medo porque você viu uma cena de insegurança, alguma coisa assim, ou, não é não? Sei lá, por que você está irritado? Ah, eu estou irritado. Por quê? Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, alguém falou uma besteira, ou aquilo outro disse isso. Isso é o dia a dia. Esse dia a dia é que ele vai aos pouquinhos quebrando a nossa jornada de fé. Então você tem que tomar cuidado, eu também, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque aquilo que eu sinto pode não ser verdadeiro em relação a uma direção, ao que Deus está dizendo. Não deixa de falar uma coisa interessante sobre isso aí. E eu vou fazer essa pergunta: por que aquilo que eu sinto, aquilo que mexe comigo, nas minhas emoções, me abala e quer falar alto para que eu vá naquela direção? Por 3 motivos. O primeiro deles, porque aquilo que eu sinto é a reação natural das pressões. Então, eu e você vamos enfrentar lutas, dificuldades, situações, que isso aí faz parte desse mundo decaído. Então eu só tenho que tomar cuidado com as emoções e os sentimentos que são gerados. Eu tenho que pegar isso e balancear muito bem. Eu não posso considerar isso como algo tão verdadeiro ao ponto de eu decidir e fazer escolhas em cima disso. Porque hoje eu estou de cabeça quente, aconteceu algo, eu saio decidindo, errado, não vai dar certo. Então é um verdadeiro inimigo. O inimigo querendo desconstruir o que Deus está trabalhando na nossa vida, não é? Ele me está apontando para uma direção, mas caramba, meus sentimentos estão tão abalados para isso que eu acabo saindo daquilo. Então isso é um inimigo. E é importante eu entender isso. E muitas vezes eu acabo me deixando ser dominado por aquilo que eu estou sentindo. Esse é um cuidado. Você tem que aprender, nós precisamos aprender, gente, a separar aquilo que eu sinto dessa questão natural minha, por situações que eu convivo, daquilo que Deus tem a dizer, da direção que Ele aponta, da voz dEle. Quando você começar a separar o teu homem exterior do teu homem interior, isso 2 Coríntios capítulo 4, Paulo fala sobre isso, por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova todos os dias, e ele começa a dar declarações de separação. É por isso que ele termina em 2 Coríntios 5, 7, dizendo: visto que andamos por fé, por acreditar na verdade e na palavra. E diz: e não por aquilo que vemos, né? E não por aquilo que acaba sendo o sentimento de tudo que acontece comigo e contigo. Entende? Um segundo motivo interessante, porque mexe comigo, o sentimento, né? Porque eu sinto, mexe, porque aquilo que eu sinto mostra uma realidade que é fácil de ver, perceber e ouvir. Então, simplesmente porque eu tenho um problemaço na minha frente, ele está dizendo: daqui você não passa, e ele fala com você, e você olha naturalmente, e eu vejo não tem saída, há uma tendência a nós acreditarmos nisso.
há uma tendência a desconsiderar o que Deus tem a dizer e dizer, não, você vai vencer, eu vou derrubar essa muralha, eu tenho promessas adiante, eu tenho isso, aquilo, outro. E às vezes, especialmente com coisas que todo dia a gente enfrenta. Às vezes situações dentro de casa que aparentemente não mudam hoje, mas vai mudar, as coisas vão mudar. Eu não posso permitir que aquele sentimento de fracasso, de falência, que todos os dias encosta em mim, em você, me governe, me dirija. Tá dando para pegar isso, gente, no teu coração? Isso aqui é importante. Se isso te abala, preste atenção. Não considere o sentimento natural e considere que Deus tem uma direção e tem uma palavra para você. Se você considerar e souber separar, nós não vamos ser vencidos por esse grande inimigo. Beleza? Dá um like aí no nosso programa, se inscreve aí no nosso canal. Por favor, deixe um comentário, que é importante para todos nós. Um grande abraço.